Olá, eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por você ter acessado ao nosso canal. Assista essa pregação e seja profundamente abençoado. Queria falar um pouquinho essa noite sobre... Nós estamos no tema Igreja Eterna e eu queria falar um pouco sobre o ministério de Jesus. Jesus, ele tem um ministério e de verdade eu tenho buscado aprender nesses últimos dias mais ainda sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos uma igreja que ministra sobre muitos temas durante o ano, porque o evangelho ele é pleno, né? Ele toca em todas as áreas. Mas o mais importante da igreja é ensinar sobre Jesus Cristo, é aprender com Ele. E eu quero que a nossa igreja ela seja craque em Cristo, né? Aprenda sobre Cristo. E eu queria que vocês abrissem Hebreus capítulo 9, versículo 11. Eu vou buscar de alguma forma ensinar o máximo que eu puder. Serão alguns versículos, mas eu acredito que terá muitos ensinamentos. Porque existe uma coisa que nós crentes fazemos muito bem, é usar o nome de Jesus. A gente, sabe, usa muitas vezes em nome de Jesus, né? Está repreendido em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus, né? Está cortado em nome de Jesus. Mas a pergunta é, por que muitas vezes a gente usa o nome de Jesus e tem coisas que parece que não acontece? Kenneth Reagan, no seu livro O Nome de Jesus, ele diz que muitas vezes é porque nós não temos consciência do que estamos falando. A Bíblia diz: criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Vou repetir de novo: criei, por isso falei. Então, se eu falo sem crer, nada acontece. Então, muitas vezes o que falta na nossa vida é conhecimento. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, às vezes, a gente não consegue lograr êxito em algumas áreas por falta de conhecimento. E isso é muito simples de entender. Isso é muito simples de compreender. Eu me lembro que quando nós casamos, eu e Dani, nós ganhamos um filtro. E esse filtro, ele vinha com ferro no meio assim. E eu dizia: rapaz, para que alguém botou um ferro no meio do filtro? Para dar trabalho. E toda vez que eu ia botar água no filtro, era uma molhação de torar. Até que um dia alguém chegou e disse, porque eu tentava acertar o ferro e botar o galão, imagine, 22 litros ali, né? E a gente tentando botar o galão e molhando tudo. Até que um dia um amigo meu chegou lá e disse, pastor, disse assim: cara, esse negócio é simples. É justamente para você não precisar abrir o filtro. Você enfia e ele já fura. Eu disse: meu Deus, eu não acredito que passei quase um ano molhando a cozinha, reclamando do fabricante, e eu não tinha conhecimento que esse ferro era para me ajudar, e eu reclamando desse ferro. Então, conhecimento vai fazer a gente poder ter, de fato, autoridade, vai poder desfrutar, ter domínio, usufruir. E muitas vezes, porque a gente ouve um crente falando o nome de Jesus, a gente também fala. Mas às vezes a gente não sabe porque a gente está usando o nome de Jesus. A gente não tem profundidade em entender o nome de Jesus. E quando nós falamos da igreja eterna, nós temos que falar do ministério de Jesus hoje na eternidade, conduzindo, administrando e gerindo a igreja que está aqui na terra, que sou eu e você. Amém ou não amém? Amém, gente. Então, em Hebreus 9:11 está escrito assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer,
não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, a igreja, por exemplo, adventista do sétimo dia, acredita que no século passado, foi justamente no século passado que isso aqui se cumpriu. Ou seja, que Jesus Cristo entrou no Santíssimo Lugar e cumpriu. Na verdade, infelizmente, a Ellen White, quis fazer um cálculo para a volta de Jesus, e dizendo que Jesus ia vir naquele dia, mandou todo mundo se arrumar, Jesus não veio, e aí ela disse, não, agora eu já sei o que foi que aconteceu. Jesus entrou no Santíssimo Lugar hoje. Isso ela falou, ela ensinou para o povo desse jeito. Infelizmente tem pessoas que acreditam nisso. Mas se você lê em Hebreus, está muito claro, o escritor aos Hebreus dizendo que isso já aconteceu há 2000 anos atrás. Está muito claro ele dizendo que quando porém veio Cristo, veio, do verbo já foi, como sumo sacerdote dos bens já realizados. Então já foi realizado. E ele realizou o quê? Um sacrifício. E quando ele realizou o sacrifício, ele se apresentou diante do Pai para fazer completa redenção. E o que é redenção? É criar uma ponte, é criar um acesso mais perfeito do que Elias, do que Jeremias, do que Abraão. Todos esses homens são homens importantíssimos da Bíblia, mas nenhum desses homens tiveram o acesso que eu e vocês temos em Cristo Jesus. O problema é que muitas vezes nós não temos consciência disso. Às vezes a gente foi ensinado numa religião a rezar. Nós fomos ensinados em uma religião a rezar. E a reza é algo muito frio e muito distante. O que o Senhor está dizendo é que quando Ele morreu e Ele ressuscitou, Ele levou consigo ao Santíssimo Lugar o sacrifício dele, que produziu uma conexão perfeita de pai com os filhos. Isso quer dizer o quê? Que você hoje conversa com Deus como se estivesse conversando com o seu pai, sem precisar se preocupar, entenda o que eu estou falando para você, com qualquer tipo de coisa que possa haver de empecilho entre vocês dois. Você pode chegar na presença de Deus sem medo, sem culpa. Você pode entrar na presença de Deus sem se tremer, sem ficar preocupado, porque antes dele ver você, ele está vendo Cristo em você. Eu estou indo bem devagarzinho para vocês entenderem. Quando Deus olha para você, por exemplo, eu, Joselito, Deus sabe que eu tenho defeitos, Deus sabe que eu estou aprendendo, Deus sabe que eu estou crescendo, Deus sabe que eu estou amadurecendo, Deus sabe que eu estou avançando. Deus não está cobrando de mim hoje uma maturidade de alguém que já está com Ele há mais tempo do que eu. Entenda o que eu estou falando para você. Deus sabe o nível que eu estou hoje. Vamos supor que hoje eu pudesse colocar que o meu nível espiritual são 10 degraus, tentando colocar em termos práticos. Imagine que hoje eu tivesse 10 degraus de nível espiritual. Tem pessoas que já têm 100 degraus. Deus não vai cobrar de mim 100 degraus. Ele vai cobrar de mim, entenda, cobrar também, entre aspas, Ele vai me orientar a subir para o 11º degrau. Ele vai me ajudar a subir para o 11º degrau. E quem está no 100? Subir para o 100º degrau.
É por isso que a gente vai crescer em Deus, crescer, e a sensação é que a gente não sabe nada. Tem dias que eu digo, rapaz, não sei nada. Eu passei esses dias com o pastor Saulo lá em casa. Eu disse, rapaz, eu preciso me converter de novo. Eu disse, eu não sei nada de Bíblia. Literalmente, não estou brincando não. Ele passou 17 dias. Eu acho que quase todos os dias a gente foi dormir 5 da manhã. Quase todo dia. E conversa para lá, conversa para cá, conversa para lá. E isso, a gente abria a Bíblia, ia para lá, ia para cá, ia para lá. Eu disse, não sei Bíblia não sei não. Parece que eu estou reaprendendo de novo a palavra de Deus. Porque Deus é como se fosse esse oceano. É como se fosse esse infinito mesmo. É muito grande e a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Então, quando você entende o que Jesus fez por você, você entende que não é você, mas é Cristo em você. Não é, querido, você não é aceito por Deus por causa da sua capacidade, você não é aceito por Deus por causa das suas obras, você não é aceito por Deus por causa da sua força, você é aceito por Deus por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Pastor, com isso o senhor está negando que eu tenho que fazer minha parte? Não, muito pelo contrário. É muito pelo contrário. Você já viu alguma árvore saudável não dar fruto? Se você já viu alguma vaca saudável não dar leite, a mesma coisa é um crente saudável, cheio de Deus, vai dar fruto. Então o fruto não traz salvação, mas quem está cheio de Deus vai dar fruto. Não, você não está aqui não ainda. A Bíblia diz que as obras não salvam, mas os salvos foram salvos para produzir obras. É uma consequência. É uma consequência. Então, a Bíblia está dizendo em Hebreus que Jesus Cristo um dia subiu com o seu sacrifício e disse para Deus: está pago. E eu estou aqui hoje como advogado, como ponte, como porta, para que todo um povo tenha acesso ao Senhor sem culpa. Agora, quando nós temos acesso a Deus, com erros e com defeitos, o papo de Deus com a gente é: vamos por aqui, vamos por ali, vamos fazer desse jeito. Ele não vai nos condenar. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado e do juízo. Mas o Espírito Santo, ele não condena. Eu vou repetir de novo. Quando nós estamos nos sentindo culpados, condenados, isso aí é um papel da nossa consciência e do diabo. Esse sentimento de condenação, porque a Bíblia diz: em Cristo Jesus nenhuma condenação há. Agora, quando nós estamos em Cristo Jesus diante de Deus, uma coisa que Deus vai fazer conosco é tratar os nossos erros. Eu não sei se vocês estão entendendo a diferença. É como aquela pessoa que chega para você para estar lhe julgando, lhe condenando. Isso é o diabo. Mas quando Deus chega para você, Ele começa a lhe orientar. Eu não estou dizendo que Ele fica concordando com os nossos erros, passando a mão na cabeça dos nossos defeitos. Mas eu estou dizendo que o nosso Pai é bom. O nosso Pai é bom. Sabe, irmãos, eu acho interessante uma das imagens de Nossa Senhora de Guadalupe. Uma das imagens que o índio teve de Nossa Senhora de Guadalupe, repara a onda. Nossa Senhora de Guadalupe tem Aparecida é a padroeira do Brasil. Nossa Senhora de Guadalupe é a padroeira do México. Uma das imagens que o índio teve de Nossa Senhora de Guadalupe foi que Deus ia
vir com um braço forte sobre o México, e Maria segurou o braço de Deus. Rapaz, eu vou dizer um negócio. Se Deus quisesse descer o braço no México, Maria conseguisse segurar o braço de Deus, então são coisas que a gente tem que botar para raciocinar na nossa cabeça, mediante a Bíblia. E aí eu lhe faço uma pergunta. Então Maria é mais misericordiosa do que Deus? Então Maria é mais, eu ia falar mais boa, né? Então Maria é melhor do que Deus? Então a gente tem algumas consciências dentro da gente que não bate com a Bíblia. E eu queria que você repetisse isso comigo. Diga: Deus é bom. E o tempo todo Deus é bom. Você tem que entender hoje, meu irmão e minha irmã, que Deus é bom. E na sua bondade Ele vai nos constranger. Na sua bondade Ele vai constranger. O que é que tem a ver com a igreja eterna? Tudo. Porque é o que Deus está fazendo com a gente hoje. Todos nós temos defeitos. E em cada um desses defeitos Deus está querendo lhe orientar. Deus está querendo dizer: vamos por aqui. Talvez você diga assim: pastor, não estou conseguindo ouvir, porque são tantas vozes. Pois é, você vai ter que identificar a voz de Deus dentro de você. Você vai ter que entender para onde é que Deus está soprando. Você vai ter que compreender quando é Deus falando com você. Tem coisas que Deus vai mandar você perdoar, e você vai dizer assim: mas eu não tenho nada a ver com isso. Você vai dizer: mas tem que perdoar. Tem coisas que Deus vai falar com você para dar, para fazer. Tem coisas que Deus vai dizer: não, eu quero por esse caminho. Tem coisas que Deus vai dizer bem assim: hoje você vai parar com isso. Hoje você vai parar com aquilo. Você sente, você percebe Deus tratando você. Vocês estão comigo? Então Deus está na eternidade tratando sua igreja. É por isso, querido, que não cabe a um pastor. Olha que coisa linda. Eu vou lhe ensinar uma coisa muito bonita nessa noite. Vocês estão comigo? Vocês, eu já preguei sobre isso aqui. Eu vou pregar de novo, só rapidinho. Mas Pedro fazia parte de um grupo de judeus chamados zelotes. E os zelotes acreditavam na revolta armada, no derramamento de sangue, para a vinda do reino do Messias. Então eles acreditavam no seguinte: os judeus vão se juntar, a gente vai puxar as espadas tudinho, e a gente vai matar os romanos tudinho, e quando a gente fizer isso, o rei chega e se estabelece. Era mais ou menos a ideia dos zelotes. E Pedro andou debaixo da roupa dele o tempo todo com espada. E Jesus pregando que o reino de Deus era em espírito. Que essa primeira vinda dele era em espírito. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no espírito. O que Jesus estava pregando? Eu estou preparando um caminho espiritual primeiro, para depois ser o físico, que é o reino milenar. Não vou falar sobre isso hoje. Nós temos sido muito ensinados sobre isso. Mas Pedro não. Pedro ouvia, e dizia: não, que negócio não, que vai ser do meu jeito. Você conhece gente assim? Não. Caba macho, que anda com a arma, né? Aí diz: eu estou armado, eu sou macho, eu sou homem, que eu estou com a arma e tal, aquela coisa toda. Aqui eu não tenho nada, não sou anti-armamentista não, tá certo? Eu sei que cada um tem suas necessidades, por aí vai. Enfim, sendo legal, né? Beleza? Sendo legal, tá tudo certo. Beleza ou não beleza? Ok. Então, chega no final ali, Jesus vai ser preso. Pedro pega a espada, corta a orelha de Malco. E Jesus disse: você acha que se eu quisesse eu não trazia aqui 6.000 anjos? Uma miríade de anjos para cá, 6.000 anjos. Pega a orelha de Malco, cola, como se dissesse: você está errado. E vamos prosseguir com a crucificação. Ali tem uma lição.
A lição é que Cristo é como a igreja ali. Cristo está na forma física. Em nenhum momento Cristo constrangeu Pedro a tirar a espada. Não é papel da igreja, não é papel do pastor constranger os irmãos. Não é papel da igreja, não é papel do pastor botar o dedo na cara de um irmão e dizer: olha, você está em pecado, você é um mentiroso, você é isso, você é aquilo. Não é papel da igreja fazer isso. Se você perguntar: pastor, você sabe de irmãos que andam no pecado? Eu vou dizer: sei. Você sabe de irmãos que mentem? Sei. Você sabe de irmãos que mentem para o marido? Sei. Que mentem para a esposa? Sei. E o que o Senhor faz? Nada. Eu oro. Eu vou orar. Porque se eu falar, vai gerar conflito, tumulto, briga e discussão. Porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Agora, quando uma pessoa chega e diz: pastor, eu preciso de um aconselhamento, porque eu estou errado nisso, nisso e nisso. A Bíblia diz: e confessando seus pecados uns para os outros, é perdoado. Não é porque o pastor tem poder para perdoar, e nem padre nenhum tem poder para perdoar. É porque quando você já está confessando, você já está demonstrando arrependimento, e automaticamente você já está sendo perdoado. É humilhante, entenda, humilhante no bom sentido. Você chegar e dizer bem assim: pastor Rui, eu queria confessar algo, eu estou agindo nesse pecado, nesse, eu preciso de ajuda. Querido, nesse ponto, Deus já começa a agir, porque você está abrindo uma porta. Não é para Rui, não é para o pastor Rui, mas você está abrindo a porta para Deus, mostrando suas fraquezas. Mas você precisa do pastor Rui para fazer isso? Não, também. Você pode se ajoelhar diante de Deus e dizer: eu tenho um caminho, que é Jesus Cristo, que pagou pelos meus pecados. Senhor, eu estou errado nisso e naquilo, me ajude nisso. E Ele vem com graça e começa a nos ajudar. Mas o pastor e a igreja não foi feito, entenda que eu estou tentando explicar para vocês, não foi feito, eu vou explicar de novo, a igreja não foi feita para constranger ninguém. Não é papel do pastor: olha, tem um membro da Verbo da Vida, isso, aquilo, outro, e bererei. Amém, meu irmão? A igreja é um hospital. A igreja é um hospital. Ah, eu não vou mais para a igreja porque tem um irmão na igreja que está pecando, porque o irmão na igreja isso, porque o irmão na igreja aquilo. Ei, deixe de ser maluco, deixe de ser maluca. Na sua família é do mesmo jeito. Você deixa de fazer parte da sua família por causa do seu primo doido, da sua tia fofoqueira, do seu pai aloprado, da sua mãe briguenta. Você diz: não, hoje eu vou abandonar essa família. Pronto. Pastor, dá vontade. Eu sei que dá vontade, mas passa. O Natal vem aí, o Ano Novo vem aí, né? E junta todo mundo de novo. Não é isso? A mesma coisa é a igreja, irmão. São seres humanos, são pessoas, cada um em um degrau diferente, e Deus dizendo: suba mais um, suba mais outro. Talvez o seu degrau é o 100º, talvez o meu 10º, e cada um está subindo o seu degrau. Vocês estão comigo ou não? Porque Jesus criou esse caminho, e o pastor ele tem que ensinar, a igreja tem que ensinar, nós temos que orar, ensinar, orar, ensinar, orar, ensinar. E as pessoas vão ouvindo aquelas palavras e vai lavando a mente delas. Em João 20:15 está escrito assim: perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras?
a quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste. Ele está dizendo o seguinte: foi você que tirou o corpo de Jesus daí de dentro? Você escondeu na onde? E eu o levarei. Disse-lhe Jesus, aquele jardineiro era Jesus ressurreto. Maria, ela voltando-se lhe disse, em hebraico, Rabone. De movimento carismático jovem, dentro da igreja católica, sempre nós fomos muito envolvidos, a família, nesse sentido. Sempre com caridade, entregando comida para os pobres, as pessoas que estavam. Me lembro que todo sábado de tarde, meu pai saía com um assaveiro que nós tínhamos, cheio de comida para ajudar as pessoas que estavam debaixo das pontes, e isso, aquilo, ali pelo 18 Forte. Mas eu nunca tinha tido encontro com Deus. Com 15 anos de idade eu me torno ateu, mas com 21 anos de idade eu tenho um encontro com Cristo. Gente, quando eu tive encontro com Cristo, a minha vontade era que todo mundo tivesse tido aquele encontro. Meu Deus, eu queria que todo mundo sentisse aquela paixão, todo mundo sentisse aquele amor, eu queria que todo mundo sentisse aquela loucura, né? Michael está aqui, né? Ele me encontrou, ele me ajudou muito na igreja quando eu cheguei, e a gente chegou na igreja presbiteriana, muitas dúvidas, muita coisa, e Michael me ajudou, foi um dos primeiros discipuladores que eu tive, foi Michael, e aquela paixão, aquela loucura dentro de mim, sabe, como se eu dissesse assim, como é que os outros não estão sentindo isso? Como é que as pessoas não estão sentindo isso? E um dia eu me lembro que aquele presbítero, que era para ser líder de jovem, não foi? Você sabe quem é já? Pronto. Não posso dizer o nome aqui não, que está gravando. Ele chegou para mim e disse assim: isso aí é primeiro amor. Eu já tive isso. Esse fogo, essa coisa, é primeiro amor. Eu já tive isso aí. E falou que era o primeiro amor. Isso foi há 22 anos atrás. Eu acho que eu estou ainda no primeiro amor. Sabe, queridos, há um mestre, há um Jesus vivo, há um Jesus que está hoje para ser compreendido, entendido, mergulhado, aproximado. E você não vai conseguir fazer isso, querido, só vindo um dia, 2 dias para a igreja. Tudo que você puder se envolver, pregações, livros, Bíblia, leitura, escolhendo um bom cardápio, porque nem tudo que reluz é ouro. Tem muita gente falando de Cristo, não está falando metade de Cristo, está falando de muita coisa, menos Cristo. E eu digo para você, querido, que a minha vontade hoje, por exemplo, hoje, agora nesse momento, quando eu chegar em casa, eu vou separar um tempo hoje para estudar mais Cristo. Quando Sofia for dormir, Ana Rosa for dormir, Dani for dormir, lá para meia-noite, eu vou estar estudando sobre Cristo. Eu já separei algumas coisas que eu quero estudar sobre Cristo. O pastor Saulo deixou algumas coisas para mim, eu disse, eu vou estudar isso hoje. Amanhã eu tenho coisas, ou seja, eu tenho 43 anos, e parece que essa vontade de conhecer tudo aquilo que Deus deixou para a gente no sobrenatural não cessa. Vocês estão comigo ainda? E aí em Lucas 24, versículo 39, ele disse: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes eu tenho. Uau, eu não sei se você está entendendo isso. Jesus agora estava glorificado, ele desceu, e ele desceu em carne e osso. Uau, eles podem topar. Vocês estão topando em carne e osso. Então, para o lugar que eu vou, entra lá naquele lugar carne e osso. Eu não sei se está entendendo isso. Naquele lugar que eu vou agora,
entra o Espírito Santo, entra Deus, entra anjo, mas vai entrar agora, pela primeira vez, carne e osso. E ele diz o seguinte, ele diz assim: dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Ou seja, vocês estão achando que é um fantasma? Eles achavam que era um fantasma mesmo, achavam que era um espírito. Ele disse: tem alguma coisa para comer aí? Eu tenho algumas coisas que eu queria lhe perguntar. Se Jesus bebeu água, alguma coisa, ele fez xixi com o corpo glorificado? Não sei. Eu não sei. Mas são perguntas que eu vou fazer para ele. Senhor, licença aí, me desculpe, mas eu tenho algumas curiosidades. Mas na tua Bíblia está escrito que o Senhor ressurrete. O Senhor disse: me dê aqui de comer. E o corpo glorificado comeu. Sabe, queridos, existem alguns enigmas aí. Mas na verdade não é nem enigma, algumas pistas aí, que dá muito a entender o que é a eternidade. E Jesus, ele em corpo, ele vem e ele diz: pode topar. E aí, querido, é onde entra, por exemplo, a minha história. Eu sempre tive uma dificuldade, mas uma dificuldade muito grande, em crer sem ver. Sabe aquela história de assim, você tem que crer sem ver? Eu sempre tive essa dificuldade, porque a minha mente sempre teve muito método científico. Eu dizia: rapaz, como é que pode isso? Como é que pode aquilo? Como é que pode aquilo outro? Então, como ateu, que fiquei 6 anos como ateu, sempre foi muito dificultoso conseguir acreditar em determinadas coisas, a não ser que eu tivesse uma experiência. E tinha um versículo que me machucava muito, que era assim: bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Isso me machucava muito, porque eu dizia: eu não sou bem-aventurado, porque eu não consigo crer sem ver. Mas Deus é tão misericordioso, que eu não fui o único discípulo dele que não creu, ou que sei lá, que creu sem ver, sei lá. E ali Jesus, ele vem e diz o seguinte: topem. E os caras topam, e os caras não acreditam ainda. E ele diz: então me dê de comer. Ele come. E eu acho que os caras ficam assim, olhando, e ficam vendo Jesus, admirando. Isso me dá uma pregação, que Jesus, ele se manifesta para os que creem e para os que não creem. Pastor, que heresia. E Paulo cria? Eu lhe faço a pergunta: Paulo cria? Não, pelo contrário, Paulo não cria tanto que queria matar quem cresce. Mas com certeza tem pessoas ali orando. Eu não tenho dúvidas alguma, agora é uma questão minha, eu não tenho dúvidas alguma, que tinha pessoas orando para Paulo se converter. E eu não tenho dúvidas nenhuma de que tinha pessoas com os joelhos prostrados, dizendo assim: Senhor, nem que tenha que o Senhor aparecer, que o Senhor apareça para Paulo poder se converter. E Jesus nunca teve problema para aparecer para quem não crê. Se você estudar hoje, por exemplo, no mundo islâmico, eu queria falar para vocês sobre isso. Existem vídeos no mundo islâmico que às vezes como é que eu poderia dizer, como o nome do cara lá, xarife, não, tem outro nome que é dado, calife, sei lá, enfim, o cara que está lá, o sacerdote lá, né, o sheik lá, sei lá, o cara que está lá,
eles começam a ministrar sobre o profeta Jesus, porque no Corão tem Jesus lá, mas como profeta. E eles começam a pregar. Eu vi vídeos disso. Tem um cara chamado Sid Hut, é sobrenatural. Ele trabalha muito com islâmicos e judeus. E está ali, sabe, querido? Imagina isso. Os islâmicos escutando sobre o profeta Jesus, que não é maior do que o profeta Muhammad. Mas daqui a pouco eles começam a sentir uma presença. E começa centenas de islâmicos começam a ter visão aberta de Jesus. Começa a falar Senhor, Senhor, Senhor. E daqui a pouco esses mesmos islâmicos, eu vi vídeos desse jeito, eles mesmos falando em línguas e sendo batizados no Espírito Santo dentro de uma mesquita. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus ele continua no trono. Jesus ele continua atuando. E tudo que ele espera é que haja uma ligação entre essa igreja aqui e ele no trono. E que nós possamos, presta atenção no que eu quero falar, eu quero pregar nessa noite, trazer ele. Que nós possamos, através das nossas orações, trazer a manifestação dele. Porque muitos de nós estamos esquecendo de algumas coisas. E eu queria finalizar aqui. Eu queria falar para vocês algo. Sobre igreja eterna, nós temos também um Deus eterno. Mas eu queria explicar algo para vocês. Na virada do ano, está lá no nosso Instagram, fixado, a profecia que Deus nos deu. E a profecia era muito clara quando ela dizia que haveria pressões esse ano. Que esse ano seria um ano de muitas pressões, mas que nós não poderíamos olhar para a terra, nós teríamos que olhar para o céu. Está lá, pode ver lá. São vários minutos de profecia, detalhando, falando, explicando. Está fixado como o primeiro vídeo do nosso Instagram. É só clicar e escutar a profecia. Já estamos na metade do ano e vamos julgar a profecia. E debaixo de pressão, o que o diabo faria é a gente ser sugado por essa pressão. Mas o que Jesus ele nos ensina é que ele pode mudar a pressão. E nós fomos orientados por uma profecia que nós deveríamos chamar ele e entrar na presença dele e começar a se jogar na presença dele e dizer: Senhor, a começar de mim, tem alguma coisa para mudar? Tem alguma coisa para melhorar? Tem alguma coisa para poder evoluir? Tem alguma coisa para deixar? Tem alguma coisa? Não, ok, está tudo certo, está tudo bom, ok, Senhor, mas tem isso, mas tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Do mesmo jeito que o Senhor no caminho de Damasco foi lá e se encontrou com Saulo, do mesmo jeito eu digo ao Senhor, que o Senhor possa se manifestar ali, e ali, porque há um caminho que foi criado da terra para o céu, através do seu sangue, e eu faço hoje uso desse sangue, desse caminho, porque eu tenho um Deus eterno, e o Senhor pode ir até tal lugar, começar a resolver isso, desenrolar aquilo outro. Sabe, irmãos, não são poucas pressões que cada um de nós passamos. Sabe, talvez alguém olhe assim e diga assim: eu tinha essa falsa impressão, né? Que quando um pregador subia no altar, ele subia porque ele estava muito leve, né? Ele estava tão leve, ele estava tão bem, ele estava tão tranquilo, tão zen, tão tudo certinho, que ele consegue pregar tudo isso, ele consegue ministrar tudo isso. Mas sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida agora particular, que o diabo ele vai pressionar a gente, mas vai pressionar tanto a gente,
para a gente desistir de propósitos. Quantas vezes eu queria tirar meu nome da escala e botar alguém para pregar no meu lugar? Quantas vezes eu queria tirar o meu nome? Vocês estão comigo ou não? Amém, não amém? Quantas vezes eu queria tirar o meu nome da escala? Presta atenção no que eu estou falando aqui para vocês. Quantas vezes eu queria tirar meu nome da escala? Sabe, hoje nós temos 25 pregadores aqui na igreja, eu acho, é 20, 25, um negócio desse, e botar um deles para pregar a palavra. Mas eu não queria pregar hoje, eu não queria ministrar hoje. Eu só queria chorar na presença de Deus. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente é traído, existe ingratidão, abandono, quantas vezes? Mas o pastor, ele tem que estar centrado. Vocês já imaginaram o peso que um pastor carrega como símbolo de fé, como símbolo de caráter, como símbolo de... Vocês já imaginaram isso? É um peso que a gente carrega. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção no que eu vou falar. Eu queria que vocês entendessem o que eu vou falar agora pelo Espírito. Eu queria que vocês pegassem pelo Espírito. Mas eu nunca me esqueci também de uma coisa, que Ele está comigo. Não, você não está aqui não. Eu nunca me esqueci que Ele está comigo. Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Eu contei uma vitória domingo agora, né? Que nós vamos colocar a nossa cúpula lá no fundo. Nós já estamos há 3, 4 domingos trazendo novidades de vitórias da igreja, né? Vitórias e vitórias e vitórias. Hoje eu estava conversando com um político. E eu disse, cara, agora vai começar o negócio. O jogo vai começar agora. A gente precisa levantar nossa creche, nossa escola. E aí, tá tudo de pé? Ele disse, vamos começar, estamos juntos. Estamos juntos. Então tem vitórias. Mas quantas vezes, presta atenção no que eu estou dizendo aqui agora. Quantas vezes eu me sinto um saco murcho, a alma deprimida, a cabeça pensando em desistir, sem força nenhuma. Mas eu começo a ler essas verdades. Eu começo a me conectar, porque assim, se você está perto, você se fortalece. Se você começa a se afastar e esfriar, você se desvia. Vocês estão comigo ainda? Porque eu estou falando de um caminho que tem no trono. E muitas vezes vai necessitar perseverança, da gente crer que nós temos um Jesus no trono. Porque o meu Redentor vive, e por fim, Ele prevalecerá. Quantas vezes eu chego para minha esposa, eu digo para Dani assim, sorria. Da gente pensar nisso, aquilo outro, e agora, Lito? Agora, sorria. Mas eu não estou com vontade de sorrir. Eu digo, tá, faça assim, hein? Um dia desse eu fiz com ela, faça assim, hein? A gente crê no Senhor. Sabe, irmãos, eu vou finalizar com essa história agora para vocês aqui. Ontem, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Ontem eu estava com o Ítalo. Ítalo não está aqui, mas ele vai ver a gravação. E é verdade, não estou mentindo não. É verdade o que eu estou dizendo. Ítalo que casou com Jennifer. Aí ele foi para a academia comigo ontem. Eu disse, vamos comigo para a academia? Eu disse, bora, vamos. Aí nós corremos 60 minutos para aquecer na rua. 60 minutos, 1h da tarde. Corremos 60 minutos. Aí ontem foi o treino de costas e bíceps. Quando chegou no treino de costas, ele disse, pastor, eu vou diminuir pela metade. Vou diminuir aqui. Está muito pesado. Eu disse, não, tranquilo, faça o que você puder. E o professor lá, olha, a ergonomia é essa, tem que ser assim, não é de qualquer jeito não. Eu disse, bora aí, bora. Aí antes da gente ir para lá, Mateus está aqui? Mateus está aqui? Está aqui, Mateus é testemunha.
Eu disse: Ítalo, antes da gente malhar, eu vou fazer meu shake. Quem já viu eu no Instagram, dando a minha receita do meu shake, sabe como é. Aí eu botei lá, 6 ovos crus, né? Aí eu digo: você acaba macho, vamos lá. Farinha de batata doce, bora. Aí botei whey protein, creatina, pá, não sei o que, bererei, pedra, tijolo, vamos lá, hein? Cimento. Disse: bora, vamos tomar aqui. Tomamos. E literalmente é como se não caiu bem. Eu comecei a engoiar, sabe? Dessa vez não caiu bem não. Aí nós fomos e começamos a fazer academia. Pau, pau. E terminamos o exercício de costas. E eu vi Jesus. E eu comecei a ter uma vertigem. Eu fiquei branco, vontade de desmaiar. Juro para você. O professor olhou para mim e disse: pastor, vai embora, o senhor não está bem não. O que foi isso? Eu disse: rapaz, alguma coisa me fez bem. Eu estou mal demais. Está de vomitar, estou mal, não estou bem não. Só que faltava bíceps. Eu peguei um peso de tora ontem. E vale ressaltar que Ítalo não pegou meu peso. E aí, eu disse: Ítalo, vamos para casa, velho, estou passando mal. Eu não estava nem conseguindo me segurar na moto dele, estava na moto dele, olha. Eu não sei andar de moto. Aí eu na moto dele aqui, segurando. Esse Ítalo, quando a gente está no meio do caminho ali, indo para casa, eu digo: volte. Ele disse: como assim, pastor? Eu disse: volte. E ele disse: por quê? Eu disse: porque eu não vou conseguir dormir hoje de noite. Porque eu não consegui completar o exercício. E eu voltei para a academia. E eu completei o exercício. Saí com vontade de vomitar de novo. Passando mal. Cheguei aqui na igreja passando mal, me tremendo. Fui atender um casal. O casal: pastor, o senhor está passando bem? Não, estou não. Eu estava assim, verde, pálido, aconselhando um casal. E por que eu estou falando isso para você? Primeiro, para me aparecer, né? Não é brincadeira. Mas ontem Deus me deu uma lição. E Ele disse assim para mim: muitas vezes esse caminho que foi construído, vai existir impedimentos psicológicos, mentais, espirituais. Você vai ser tentado a se sentir só. Você vai achar que Deus não está do outro lado ouvindo. Você vai pensar que Deus não está agindo. Você vai entender que Deus, Ele não está na sua causa. Mas se você perseverar e você insistir, Ele vai se manifestar. Porque o diabo age aqui. E ontem o Espírito Santo quis me dar uma lição, que meu corpo pode ir além. Imagine o meu espírito. Se o meu corpo pode ir além, por que não meu espírito não possa ir além? Então eu estou aqui para lhe dizer uma coisa: um dia Jesus pagou um preço, Ele criou um caminho, esse acesso está livre. Você não tem por que achar que Deus não está contigo. E se você orar, Deus ouve. E se Deus ouve, Ele age. Então você não desista do que Deus mandou você orar, do que Ele mandou você crer. E ainda, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Ainda que você pense: mas Beltrano ou Cicrano não crê, não importa. Você tem um Deus que se manifesta de forma, Ele se manifesta de uma forma tão poderosa que fez um assassino se converter. Existe um caminho para suas orações chegar no céu. Existem orações, escuta o que eu estou dizendo nessa noite. Existem orações que mães fazem e repercutem para gerações. Existem orações que pais fazem e repercutem para gerações. Existem orações que patrões, donos de negócios, existem orações que você faz e repercutem ali na eternidade. Deixa eu dizer uma coisa: é não ficar calado. Você tem um livre caminho ao Senhor. A igreja eterna tem essa consciência que o diabo vai tentar fazer você achar que não consegue, mas você consegue.
Você consegue. Deixa eu repetir o negócio de novo. Você consegue. Você consegue. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou maior que está em. Acabou-se. Não há o porquê retroagir. O nosso Deus continua no trono. E Ele está zelando por tudo aquilo que nós estamos crendo. A Bíblia diz algo poderoso, já vou finalizar. Ele diz algo poderoso, a Bíblia, ele diz assim: me faça suas petições, me faça suas orações, para que a sua alegria seja plena. Sabe que Deus tem prazer e regozijo de ver sua oração respondida? Oh, aleluia. Deus tem prazer e regozijo de ver a sua oração respondida. Abra sua boca, entre na sala do trono, fale com seu Pai e deixe Ele agir. Dê um espaço para Ele e comece a ver Ele trabalhar, porque tudo vai acontecer ao seu tempo e de uma forma poderosa. Amém ou não amém? Eu espero que você tenha sido abençoado com essa pregação. Muito obrigado por você ter assistido e eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal e também nos procure lá no Instagram, Joselito Rezende. Deus te abençoe.